Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, boa noite a todas e todos. Hoje a gente está aqui começando a 14ª aula desse curso fantástico, nível altíssimo aqui com grandes professores e professoras, e a gente está quase encerrando. Essa é a penúltima aula, a próxima é o encerramento mesmo, e a gente vai fazer um chamamento para quem quiser participar da segunda etapa desse curso. Eu sou a Gisele Federici, todo mundo já me conhece aqui, estou ancorando todas as aulas, sempre com um parceiro da Rede Conecta e junto com o professor ou a professora. Então, deixa eu apresentar meus dois colegas aqui hoje, que tem duas biografias pesadas aqui. A gente está com a Aline Paes, e a Aline é da área de ciência da computação, inteligência artificial, que a gente estava até conversando nos bastidores agora, antes de entrar ao vivo, que é uma área bastante masculina ainda, né? Então, a gente teve a sorte de ter uma professora mulher aqui, especialista no que a gente está falando em todas essas aulas, né? Desinformação. Trabalha algo que é social, que não é só exato, fala de humanidades, fala das relações entre pessoas, fala do psicológico, tudo isso relacionando com o algoritmo. Eu não sei como eles fazem isso, mas ela deve explicar hoje. Vou trazer até uma síntese da aula aqui, que eu achei super interessante, que a aula vai abordar aspectos, está aqui na descrição do vídeo também, a aula vai abordar aspectos básicos de computação que podem estar relacionados com o fenômeno de crença em notícias falsas. Para tanto, vai falar como a internet em geral é organizada, em termos de atores, conteúdo, ferramentas e máquinas de busca. E também como as redes sociais funcionam. Então, estou bastante ansiosa para ouvir a Aline sobre isso. Ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, a UF, que é a organizadora de todo esse curso, né, através da Rede Conecta. Ela lidera o grupo de pesquisa Machine Learning e Language Learning no Instituto de Computação e é colaboradora de diversos laboratórios da universidade. É mestre e doutora em Engenharia de Sistema e Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, com doutorado sanduíche por 1 ano no Departamento de Computação do Imperial College, em London. O Giovanni é a primeira vez que ele está aqui, Giovanni Pastore, ele é mestrando em Comunicação na UF, pesquisa como as fake news e a desinformação se constituem em campanhas e como essas se conjugam com métodos políticos, econômicos, jurídicos e culturais sob a ótica da guerra híbrida. Muito interessante também. A gente tinha que acrescentar mais uma aula para você falar sobre a sua tese, hein, Giovanni? Giovanni, eu vou te dar boa noite primeiro, porque depois a gente já passa para a Aline e ela tem a palavra da aula. Tudo bem? Bem-vindo aqui pela primeira vez no curso de combate à desinformação. Obrigado, Gisele. Obrigado, Aline. Obrigado a todos que estão assistindo. Hoje é ótimo estar aqui, né? Eu que vinha acompanhando todas as aulas do Conecta e agora estão podendo estar participando junto disso, né? Agradeço muito a Gisele e ao Brasil 247 pelo espaço e a audiência, né? E que vai nos ajudar nesse movimento aí de combate à desinformação por uma sociedade melhor. Legal. Aline, muito bem-vinda. Vai ser ótimo aprender melhor esse pessoal todo de humanas aqui da audiência. Brincadeira, deve ter uns matemáticos aí também.
vai aprender aqui como é que funcionam os algoritmos hoje. Então, boa noite, bem-vinda, e a palavra é sua. Boa noite, obrigada pela introdução. Boa noite para o pessoal todo que está por aí. Eu estou assim, muito feliz, né, por poder participar dessa iniciativa. E, na verdade, eu quero começar pedindo assim, para as pessoas terem paciência, porque, na verdade, não é o tipo de coisa que eu costumo fazer no meu dia a dia, né? Em geral, eu converso e dou aula para pessoas de computação e, no máximo, lá para as comunidades, né, que estão dentro da área de computação, assim, com foco em inteligência artificial. Então, falar para um público assim mais amplo não é algo que está na minha rotina, né? Então, é raro eu fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a videoconferência, essas ferramentas online têm ajudado a gente a sair um pouco assim da nossa caixinha, né? Mas peço assim que tenham paciência e feedback positivo, construtivo, né? Positivo ou negativo são sempre bem-vindos. Legal. Em tese, é para você ficar menos nervosa, né, à distância, porque você não está vendo a cara de ninguém, só de duas pessoinhas aqui. Em geral é mais fácil, exatamente. Vou colocar sua apresentação aqui, então, você fica à Beleza. vontade. Então, pessoal, hoje eu vou tentar falar um pouquinho, né, de como que a computação ajuda, tanto na desinformação como no combate da desinformação, né? Então, é sempre assim, né? Tudo na vida, tudo não, mas muita coisa na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E não seria diferente com as tecnologias. Então, primeiro eu comecei pensando assim, né, já há algum tempo, mas o que tem acontecido nos últimos anos, né, para a gente ter tantas notícias falsas, ter tanta desinformação? E muita gente fala que são mal do nosso século, né, da nossa era. Mas a verdade é que isso já existe há muito tempo, né? Então eu aproveitei esse sitezinho aqui, encontrei várias notícias falsas que já foram vinculadas lá desde os primórdios, desde Marco Antônio, que cometeu suicídio motivado por notícias falsas, Benjamin Franklin, que escreveu notícias falsas sobre índios assassinados, e publicação em veículos, né, de mídia de notícias falsas também. Na época da Segunda Guerra Mundial, o totalitarismo tentou massificar essa desinformação, mas é algo que a gente tem visto muito nos nossos dias, né? Então, a gente tem acompanhado isso nas últimas eleições, não apenas no Brasil, né, mas em vários outros países, uma transmissão forte assim de notícias falsas, de uma tentativa de manipular as pessoas. A gente viu isso assim muito assustado, né, na época da Covid, porque na verdade eram notícias falsas que podiam até trazer as pessoas assim para um estado de óbito, né? Porque elas poderiam não se cuidar acreditando em notícias falsas, em medicamentos sem comprovação científica. E, recentemente, também, na invasão da Ucrânia, a gente também acompanhou muitas notícias falsas sendo vinculadas numa tentativa de manipular as pessoas a pensar algo que não estava condizendo com a realidade. E, em parte, muito disso se deve, né, à facilidade que as mídias sociais e as redes sociais têm hoje em dia de transmitir informação, né? Então, é muito fácil hoje em dia a gente transmitir informação usando qualquer rede social. A gente tem um computador colado na gente o tempo todo, que são os nossos celulares. Os aplicativos, eles deixam a gente aprender a usar essas maquininhas assim, de um jeito muito simples e muito fácil, o que é uma coisa boa, mas também traz consigo alguns problemas, né? Então, alguns desses problemas é que as pessoas, às vezes, tendem a abandonar as mídias tradicionais e acreditar muito mais no que o que ela está lendo nas redes sociais e o que a internet está trazendo para ela. É um pouco fácil também para as pessoas falarem o que elas querem na internet, porque a gente tem uma certa anonimização, né? Então, nem sempre um usuário que está no Twitter é um usuário real, ou às vezes é um usuário real, mas escondido atrás de um outro perfil. E compartilhar qualquer tipo de informação também é um clique de dedo, né? Então, é muito mais fácil a gente transmitir, espalhar essa informação. E pensando assim no aspecto mais da tecnologia, né, a gente tem alguns atorezinhos que contribuem para isso, né? Então, de novo, transmitir informação é uma coisa boa, transmitir informação ruim é uma coisa ruim, né? Então, isso é facilitado, né, pela forma que a gente usa os computadores hoje em dia, né? Os nossos celulares são computadores, pelo advento da internet e das redes sociais.
E a inteligência artificial também, que é a minha área de pesquisa, ela pode ajudar tanto no combate, como ela também pode ajudar na criação de desinformação, né. Então, a tecnologia por si só, ela não é boa ou má, né, ela não tem esse tipo de sentido que nós, seres humanos, temos, né. A forma como a gente usa a tecnologia é que pode fazer com que ela traga algo bom ou ruim para a gente. E aí, né, para a gente poder entender um pouco melhor como que essas coisas funcionam, como que essas coisas estão agregadas, né, eu vou contar, assim, um pouquinho de história para vocês, um pouquinho de história da computação, da internet, como que as coisas evoluíram ao longo dos tempos, né, porque, na verdade, eu acredito que a gente só consegue entender as coisas se a gente tiver alguma ideia de como que elas funcionam e de onde elas vieram, né, e daí a gente consegue lidar e ter percepções melhores daquela tecnologia que está em nossas mãos. Então, por isso que eu peguei emprestado essa frase aí de um filósofo, para a gente considerar um pouquinho do passado também, para a gente compreender o nosso presente e tentar pensar num futuro melhor, né. Então, pensando lá no primeiro componente, né, no primeiro ator ali daqueles 3 grupinhos que eu coloquei, está o computador. Então, a ideia de ter uma máquina que conseguisse fazer cálculo já existe há muito tempo, mas lá em 1822, mais ou menos, foi projetado o primeiro computador que era mecânico, mas ele ficou só num projeto, porque o Charles Babbage, né, que foi quem projetou, não tinha recursos para fazer o computador virar uma coisa real. E aí, mais tarde, ele foi construído e colocado no museu só como lembrança, né, mas ainda é um computador bem diferente do que a gente tem hoje em dia. E aí, mais perto da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento dos computadores foram impulsionados, em parte, por causa da guerra, e daí a gente teve o primeiro computador que tinha algum programa por trás dele, né, que foi conhecido como Z1, que era um computador alemão, e também do lado do Reino Unido, um computador de propósito específico, que era usado para fazer decodificação de mensagens a alemães também. Mas ainda eram máquinas de propósito muito específico. Em 46, surgiu o primeiro computador que a gente fala que é de propósito geral. Então, ele não tinha só o objetivo, por exemplo, de decodificar mensagens, ele já era um computador se pensando mais de fazer cálculos científicos, de tentar fazer algum tipo de simulação. E ele foi construído dentro de uma universidade e ele ocupava uma sala inteira, né? E não nada compatível com o que a gente tem hoje em dia. Consumia um recurso elétrico assim enorme e usar esse computador era algo muito complicado, porque eram cartõezinhos mesmo, né? Uns cartões assim que você pegava na mão e você tinha que ficar furando e mudando as posições ali dos buraquinhos para que as coisas funcionassem. E aí as pessoas que conviveram por algum tempo com essas máquinas, né, que não é o meu caso, que não tenho idade para isso, elas sempre contam, né, que esses cartões caíam e saíam tudo de ordem, era uma confusão, então não era nada fácil de lidar e precisava de pessoas especializadas para lidarem com esse computador. Mas aí depois de alguns anos surgiu essa ideia de ser um computador pessoal, ou seja, uma máquina que as pessoas pudessem ter nas suas casas, que elas conseguissem usar de um jeito mais fácil. Então, em 73 surgiu o primeiro computador pessoal. Já tinha essa ideia que a gente usa hoje em dia de entrada e saída usando o mouse, usando o teclado, e também essa ideia de um sistema operacional, né, que na verdade é um programa que está controlando tudo que tem no computador, né? Então, por exemplo, Android é um sistema operacional, Windows é um sistema operacional. E aí, um pouco mais tarde, as características desse computador, né, que não chegou ainda a ser produzido em massa, foi incorporado no Macintosh, que virou a máquina lá padrão da Apple. E depois de algum tempo, né, o que a gente tem hoje em dia? Então, a gente tem as máquinas que a gente consegue comprar, levar para nossa casa, usar o mouse sem fio. E não apenas isso, né, mas atualmente a gente tem os nossos computadores móveis que a gente carrega para tudo quanto é canto, e os celulares e os tablets, né, que trazem uma outra concepção do que é um computador, né. Então, hoje em dia, você não precisa ter um teclado para você passar uma informação para o computador, né, a gente consegue fazer isso mexendo na própria tela, né. Então, a gente tem a tela, né, desses dispositivos servindo tanto para dar informações para o computador, que a gente fala que é entrada, como para receber informações que o computador está devolvendo para a gente, né, que é o dispositivo de saída. E isso torna muito fácil, né, qualquer pessoa que consiga comprar uma máquina dessas, usar o computador e fazer algo que antigamente só era restrito a esse grupo assim reservadinho de pessoas, né? Então, na verdade, o computador, né, ele meio que cria uma ilusão assim para gente, de que lá dentro dele a gente tem fotos, documentos, música e filmes, né? Mas na verdade não,
é uma abstração, né? Não é nada disso assim que está lá, colocado lá dentro do computador. Por trás disso tudo, a gente só tem um monte de impulsinhos elétricos que a gente mapeia para bits, né? Que são aqueles símbolozinhos de 0 e 1. E uma grande combinação de vários símbolozinhos desses zeros e uns é que fazem a existência, né, do que a gente vê no computador como sendo uma foto, ou uma música, ou um vídeo, ou qualquer coisa do tipo. Então, na verdade, por trás lá dos panos, tudo é 0 e 1, né? Então, é um mundo assim meio binário e cheio de padrões sendo combinados para a gente produzir algo que pareça essa coisa mais palpável, né, que a gente teria assim nas fotos, sessões e tudo mais. E esse computador, na verdade, né, essas máquinas, seja ela qual for, né, se for um computador pessoal, um celular, um laptop, na verdade é uma máquina que está sempre executando programas. Então tem um programa lá que fica sempre rodando nela, que é o sistema operacional, e tem vários outros programas que a gente usa também para fazer coisas específicas, né? Então, por exemplo, o browser, né, o Internet Explorer, Google Chrome, qualquer coisa do tipo que a gente usa para acessar a internet, é um programa, um Word, editor de documentos é um programa, qualquer aplicativo que está no nosso celular, qualquer jogo, tudo isso é um programa. E esse programa, na verdade, é uma sequência bem precisa de passos, né, que o computador tem que executar. Então, toda vez que a gente está ensinando algoritmos assim pela primeira vez, a gente costuma fazer uma analogia com a pessoa fazendo um sanduíche, né, um misto quente, por exemplo. Então, se você trocar a ordem ali dos componentes, né, se você coloca o queijo por fora do pão, não vai dar o resultado que você estava pensando, né? Ou se você troca a ordem das operações, né? Primeiro eu coloco lá na máquina de esquentar para depois eu colocar o queijo, já talvez não dê a saída, né? O resultado que você estava esperando. E a mesma coisa acontece com esses algoritmos, esses programas. Eles precisam ser definidos de uma forma bem precisa, de forma que o computador consiga entender aquilo que você quer que ele faça e na ordem correta também. Então, tudo isso é muito importante. E quem é o responsável por fazer esses programas, né, por tornar essa nossa linguagem natural, né, um pouquinho mais próxima daquilo que é a linguagem que o computador entende, que são aqueles bits, são as linguagens de programação. Então, na verdade, a gente escreve um programa numa linguagem que não é a linguagem natural, né, é uma linguagem de programação, que a gente fala que está em alto nível, porque é perto daquilo que a gente fala, e aí vai ter um outro programa que vai traduzir isso para aqueles bits lá que o computador vai conseguir entender e executar, né? Então é todo um processo que fica escondido do usuário tradicional, né? E escondido por motivos claros, né? Porque a gente não quer que as pessoas fiquem lá com a maquininha de perfurar cartão para sempre, né? Porque aquilo não era nada fácil. E dentro desses programas a gente tem aqueles que não são do bem, né? Que é o que a gente chama de malware. Então, a gente costuma chamar o programa, né, o que está nesse computador, de software, né? E a parte física, né, o que você consegue pegar, né, a gente chama de hardware. E aí, dentro desse grupo, tem o malware, né, que são os softwares que são produzidos com um efeito malicioso, né? Na verdade, eles são feitos para trazer algum problema, né? Então, por exemplo, corromper o sistema operacional, destruir ou roubar algum dado. E a gente tem vários tipos distintos desses malwares, né? Então, por exemplo, tem o nome mais famosinho que a gente costuma sempre ouvir por aí, que são os vírus. Por que isso? Porque ele tem essa mesma capacidade que o vírus tem de se copiar, né? E para isso ele requer um hospedeiro. Então, que hospedeiro é esse? Vai ser um programa. E, em geral, ele vai ser acionado, ele vai passar a acontecer a partir de uma ação do usuário. Então, por exemplo, você clicar 2 vezes num certo programa vai fazer o vírus lá entrar em ação, tá? E o primeiro é de 1971, que foi mais ou menos na época em que surgiu lá o primeiro computador pessoal. E a gente tem outros tipos também, né? Então, por exemplo, tem o que a gente chama de worm, que não precisa de um outro programa hospedeiro. Então, na verdade, ele é muito mais fácil de ser executado, né? Porque basta a pessoa clicar num certo programa e ele vai entrar em ação lá na máquina. A gente tem outro que ganha o nome emprestado lá de cavalo de Troia, né? Porque, na verdade, ele parece uma coisa, mas é outra. E a gente tem também os spywares, que são os programas que ficam monitorando os hábitos da pessoa, por exemplo, os hábitos de navegação ou de uso de um certo programa para roubar a informação, né? Então, tem um pouco dessa ideia mesmo de espionar. Então, da mesma forma que a gente tem os programas pensados em facilitar a nossa vida, ajudar a gente a fazer cálculos matemáticos, a escrever documentos, a mandar informação, a gente tem o software que não é legal, né? Que, na verdade, tem um intuito ali malicioso.
Aí, partindo aqui para o outro componente desse nosso processo tecnológico aqui, de transmissão da informação, a gente tem a internet, e junto da internet eu vou falar onde que as redes sociais entraram, tá? E aí aqui eu peguei uma frase emprestada, né, de um dos pesquisadores que foram muito importantes para o desenvolvimento da internet, e ele explicando um pouco de por que as pessoas ficaram motivadas a inventar a internet, né? Então, cada um tinha lá o seu computador e você tinha programas rodando e documentos dentro dos computadores, mas uma pessoa não tinha acesso ao programa ou o dado de uma outra pessoa. E aí, às vezes, você tinha que ir lá, se locomover e pedir essa pessoa, né? E muita gente na academia também conta que artigo científico, que hoje em dia a gente baixa com uma facilidade enorme, que antigamente as pessoas às vezes tinham até que mandar pelo correio, né? Então era um processo assim muito mais lento e muito mais difícil, né? Muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então a internet, ela também data assim lá da década de 60, então começou com uma coisa meio conceitual, né? A ideia de um pesquisador de ter uma rede galáctica que conectasse todos os computadores globalmente, e aí qualquer pessoa poderia acessar dados e programas de qualquer lugar. Então essa era a ideia, o conceito, né? Aí muita teoria teve que ser desenvolvida para fazer isso acontecer, né? Então, por exemplo, surgiu essa teoria de troca de pacotes. Na verdade, qualquer informação que a gente está mandando pela rede, a gente fala que é um pacotezinho, né? Seja ele qual for, né? Pode ser um pedacinho de um vídeo, pode ser um texto de um e-mail. E nessa época também eles começaram a fazer alguns testes conectando computadores a partir de linhas telefônicas. E aí foi quando surgiu a precursora da internet, que a gente chama de ARPANET, né? Um pouco depois, então, as pessoas começaram a inventar formas dessa rede conectada não cair se um dos componentes se rompesse, né? Então, você tem um monte de computadores conectados. A ideia é que eles continuassem conversando se um deles saísse da conexão. E também foram feitos testes de transferência de dados usando a linha telefônica, né? Que foi um dispositivo uma rede que ficou conhecida como Usenet. Mas ainda existia um problema que era de como organizar essa informação. Então, se a gente tem um monte de documentos espalhados na rede, mas não tem nenhuma conexão entre eles, seria muito difícil de você ter acesso a esses dados, né? É quase como se fosse a gente na nossa casa. Então, você tem 1 milhão de documentos e aí você guarda tudo numa pasta, mas tudo embolado, um por cima do outro. No momento em que você tivesse que encontrar um documento, você teria que olhar para todos eles até chegar naquele que você queria. E isso não seria o ideal, né, para ter esse dispositivo, essa rede de troca de informações. Então, nessa época também surgiu essa ideia de hipertexto, que é o que a gente usa hoje em dia na internet, com as páginas web, onde você tem um link que você clica e vai te levar para uma outra página. Então, a gente fala que a gente está navegando entre essas diversas páginas. Surgiu por causa dessa ideia de hipertexto. E aí, depois, partindo da ARPANET, pensou-se na ideia de criar uma rede comercial, né, onde as pessoas pudessem trocar informações, e aí onde as pessoas começaram a trocar, por exemplo, e-mails ao longo do mundo. Também a ideia das redes para computadores pessoais, né, que a gente chamou de LAN. E um ponto muito importante, que é como que a gente representa os diversos dispositivos que estão nessa rede, né? Então, todo dispositivo que está na rede tem um endereço, que a gente chama de endereço IP. Só que, na verdade, eles são esses númerozinhos aqui, que são um pouco difíceis da gente decorar, né? Imagina se você tivesse que decorar todos esses números para qualquer página que você quisesse visitar. E aí surgiu essa ideia de fazer um mecanismo de tradução, né? Então, a gente tem um nome simbólico, por exemplo, google.com, que vai ter um endereço numérico. E aí existe algo que faz essa tradução para a gente. E foi também nessa década de 80 onde surgiu o primeiro programa, aplicativo, para as pessoas conversarem, né, usando a internet, que ficou sendo chamado aí de IRC. E dentro desse aplicativo surgiu também o primeiro robô de internet, né, que é um bot, que a gente chama hoje em dia bem popularmente de bot, que basicamente é um programa que serve para automatizar alguma tarefa. Então, nesse caso aqui, é uma tarefa de conversar. E a gente fala que ele é o primeiro bot de internet, porque muito antes disso já existiam os robozinhos, né, até de conversa, mas não necessariamente assim tão difundidos na internet, né? Eram os robôs que ficavam numa máquina bem local, inclusive tem uma robozinho, né, da área de IA que se chama Elisa, que ela ainda está em funcionamento até hoje, desde bastante tempo atrás.
Andando assim mais um pouquinho, né, depois dessa invenção dos hipertextos, de você conseguir navegar pelos documentos a partir de clicagem, aquele pesquisador que eu falei lá no início, ele inventou, né, junto com outras pessoas, essa linguagem de marcação de texto que a gente chama de HTML. Então, como que eu desenho, escrevo uma página que vai estar hospedada na internet e que as pessoas podem clicar nessa página e ir para outras páginas. E a partir daí é que surgiu essa ideia da www, que é essa grande rede interconectada de computadores e de informação. Só que para a gente ter acesso a essa informação, não bastariam os links. Por quê? Porque ainda tendo os links, se você quisesse chegar numa certa informação, você teria que ir pulando e navegando por desses diversos links. Então, surgiu a ideia das máquinas de busca, que é o quê? Você tem um mecanismo que você digita algo que você quer buscar, que você quer encontrar, né? Em geral, isso é feito por palavra-chave, né? Embora hoje em dia seja um pouco mais elaborado. Então, você escreve lá as palavrinhas que você gostaria de encontrar num certo documento, e ele vai te dizer quais são essas páginas mais prováveis, né? Vai te devolver um ranqueamento dessas possíveis páginas. E aí, de novo, surgem os bots. Para a gente ter essa indexação de páginas, eles têm um papel fundamental. E, em particular, nesse tipo de bot que a gente fala que é um web crawler. Na verdade, é um robozinho que fica andando, varrendo lá a internet, descobrindo as informações novas, as informações que estão na internet. Então, também é uma automatização desse processo, né? Ao invés de você ter uma pessoa que ficasse lá falando, olha, hoje agora surgiu a página www.uf.br. Agora tem aqui a página www. Sei lá o quê. Tem esse robozinho que ele fica descobrindo que páginas são essas e que conteúdo tem dentro dessas páginas. E também começou a surgir essa ideia de comunidades online, que era um grupo de pessoas com interesses em comum que pudessem conversar usando a internet, né? E da mesma forma que a gente tem hoje em dia muita discussão em cima de ética, em cima de inteligência artificial, nessa época tinha muita discussão em cima de ética na internet, né? Então surgiram diversas tentativas de legislação e de criação de atos para você tentar regular o que estaria dentro da internet, né? O que também não era uma coisa assim tão bem vista, porque você poderia estar cerceando também a liberdade das pessoas. E, por outro lado, né, surgiram as coisas assim que já não eram tão legais. Então, por exemplo, os vírus de internet. Então, antes a gente tinha um vírus que era muito mais difícil de ser difundido. Agora, com a internet, o vírus que a pessoa fez lá na Rússia ia chegar muito facilmente aqui no Brasil, porque ele seria um programa que estaria nessa rede de computadores e que você poderia, por exemplo, receber a partir do seu e-mail. E aí, como que a gente está hoje em dia, né, em relação a essa internet? Então, hoje em dia, a gente tem cerca de 5 bilhões de usuários ativos, né, de acordo com as últimas estatísticas. A gente usa bastante e-mail, né? Na verdade, eu uso, acho que quase as pessoas não estão mais gostando muito de usar e-mail, não, preferem o WhatsApp, mas enfim, né, tem muita gente que se comunica bastante por e-mail. E aí, junto com isso, a gente tem essas tentativas de massificar, né, a distribuição de informação a partir dos spams, que hoje em dia é até um problema bastante tratado, né, mais difícil do que antigamente da gente receber spam, né, que é esse lixo eletrônico, essa informação que você não quer, ou para te fazer propaganda, ou mesmo para ter um conteúdo malicioso que chega na sua caixa de e-mail, né, as ferramentas, os servidores de e-mails, eles já conseguem filtrar isso muito bem, mas dentro desses e-mails também que a gente recebe, a gente ainda pode ter aqueles links maliciosos, né? Então, às vezes, é uma informação que pede para você clicar, parece que é uma coisa bastante inofensiva, e que, na verdade, vai ou trazer um daqueles malwares que eu falei para vocês antes, né? A gente consegue também fazer muito comércio eletrônico, o que também é uma coisa boa, porque, no final das contas, você torna essa venda, né, de produtos mais democrático. Os aplicativos que a gente usa no celular e que a gente instala com muita facilidade. Os dispositivos de videoconferência também, que não seriam possíveis sem a invenção da internet, né? Então, durante a pandemia foi super importante, a gente precisava da videoconferência para falar com qualquer pessoa, né? Se você estivesse conseguindo lá fazer o seu isolamento social. E junto com isso também a gente teve a popularização das mídias e das redes sociais, né? Então, mais ou menos em 2005 foi quando o Orkut ficou bastante popular no Brasil e na Índia, foram os países em que ele ficou mais popular. E aí foi o precursor de diversas outras redes, né? E existem milhares de redes sociais, que são só as mais famosinhas, né? Como, por exemplo, Facebook, Instagram e Twitter.
E a verdade é que, com o advento dessas redes sociais, as estatísticas recentes indicam para a gente tem mais robôs na internet do que pessoas. Então, na verdade, quando você está lá navegando numa rede social, é mais fácil que a pessoa que esteja comentando lá no seu post seja um robô do que uma pessoa, porque a gente tem mais robôs do que pessoas circulando na internet. E por que isso? Porque não fica difícil você programar um mecanismo que vai automatizar algum tipo de tarefa. Então, por exemplo, essa tarefa pode ser espalhar um monte de informação falsa para um monte de pessoas ao mesmo tempo. Então, é quase uma tarefa assim, bem difícil da gente, ser humano, lutar contra isso, sem um outro tipo de automatização, porque para os robôs existirem, para eles espalharem a informação, é muito fácil. E aí, de novo, né? Tanto poderia ser uma informação boa, né? Então, imagina que na época da pandemia tivesse bastante robozinho mandando informação para as pessoas para elas tomarem vacina, né? Depois que a gente conseguiu ter a vacina. É um robô do bem, né? Ele está fazendo algo do bem. Mas, na verdade, na maioria das vezes, eles são usados para o mal, né? Ou talvez sejam os que mais chamem a nossa atenção, né? São aqueles que existem para espalhar informações incorretas, para ofender pessoas e coisas do gênero. Então, a visão idealista das redes sociais era ter essa ideia de uma comunidade online, onde a gente conseguisse conectar pessoas com interesses parecidos, essas pessoas pudessem conversar, compartilhar informação de forma altruísta e, assim, passando, né, das barreiras políticas, que é uma coisa bem difícil da gente ter hoje em dia, das barreiras geográficas, isso eu acho que a gente não consegue, e também a visão idealista que não tivesse barreira econômica, o que também não é tão verdade hoje em dia, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar um celular ou para ter um plano de dados que consiga usar a internet o dia inteiro, por exemplo, né? Mas essa é a visão idealista. Na visão realista, o que a gente acabou tendo com as redes sociais atuais, né? A monetização, que é você usar a rede para você ganhar dinheiro de alguma forma. E aí, com isso, a pessoa meio que perde esse altruísmo no compartilhamento, porque, na verdade, ela tem um interesse pessoal por trás e ela vai fazer de tudo para que aquele interesse pessoal dela do lucro vire uma realidade. E as redes também, elas são feitas, né, por empresas, então, na verdade, elas vão colocar estratégias que façam você ficar um pouquinho viciado ali naquele conteúdo, porque quanto mais você está na rede, mais anúncios elas podem cobrar das pessoas, mais dinheiro vai ganhar e a gente volta aí para esse ciclo vicioso. O tal dos robôs que existem na internet mais do que gente, a informação condensada, então hoje em dia as pessoas nem, às vezes, muita gente nem consegue fazer uma leitura mais longa, né, de um texto mais longo, porque está acostumada a ler o título de uma notícia, está acostumada a ler uma coisa que está em poucos caracteres, e ainda um pouco, pontos ainda um pouco piores, né, que são os ambientes que algumas redes sociais trazem, um ambiente muito tóxico, por exemplo, com um discurso de ódio, com um discurso ofensivo contra certos grupos, e as bolhas que fazem você pensar que o seu mundo é aquilo que você pensa, né? E na verdade não é bem assim. Então, eu vou falar só um pouquinho mais desses 2 pontos, né? Porque eu acho que é muito importante para a gente sempre pensar todo dia na nossa vida quando a gente estiver usando a rede social. É que, na verdade, a forma que a rede social manda a informação para a gente, ela sempre está tentando ativar lá uns neurotransmissores que estão lá no nosso cérebro, que vão associar aquilo a uma recompensa positiva. Então, é como se todo momento que você estivesse vendo na internet, o seu cérebro estivesse falando para você que a vida tá boa, que aquilo ali é fácil, que é só você ficar rolando com a telinha que tá tudo bem. E isso faz com que você fique vendo a internet cada vez mais, né? E o outro ponto também que existe nas redes sociais é esse efeito de bolha, né? Que algumas pessoas também chamam de um frame ideológico. A rede social, ela seleciona um conteúdo para ser exibido para você. Esse conteúdo não é todo o conteúdo que foi colocado lá na rede, né? Existe um filtro, porque na verdade também a gente não conseguiria absorver todo o conteúdo que foi colocado na rede. Então existe um filtro, uma seleção desse conteúdo. E essa seleção, em geral, é baseada nos seus próprios hábitos. Então, aquilo que você buscou no mecanismo usando uma máquina de busca, ou o seu perfil, o que você escreveu lá naquela rede social, onde você está, tudo isso é usado de forma não transparente para a rede selecionar aquilo que tem que ser exibido para você. E isso cria um pouco de um efeito, né, de eco, né? Então, agora eu vou querer seguir, vou querer ver o conteúdo daquelas pessoas que pensam assim como eu. E é isso que faz criar essa bolha. Então, se tudo que você vê parece com aquilo que você pensa, você acha que o mundo é aquilo que você pensa. E isso não é a realidade.
E uma das dificuldades é que, assim, para as redes sociais elas se manterem competitivas, elas não falam para todo mundo como que são esses algoritmos delas, né? Então, são algoritmos que não têm muita transparência. Não apenas o conteúdo, mas também a sugestão de quem você deveria se conectar, né? Se virar amigo, ou seguir, o que quer que seja, dependendo da rede, também se baseia nessa informação que você coloca dentro e fora da rede. Então, é muito raro de você ter uma informação que te mostre uma coisa nova. Na verdade, ela está sempre te recomendando um conteúdo mais parecido com aquilo que você já é. E isso faz com que a gente tenha, assim, alguns problemas dentro de perspectiva, né? Então, a gente passa a achar que todo mundo pensa que nem a gente, porque a gente está na nossa bolha. Então, as pessoas que não pensam como você, ou elas têm alguma coisa errada, ou elas não existem. E isso também traz outros problemas, que na verdade você começa a não ter muita empatia, porque a empatia é justamente você se colocar no lugar do outro, numa situação em que talvez você nunca tenha vivido. E traz também um outro problema, que é evitar o diálogo, né? Então, se você só vê, só conversa, só fala com pessoas que pensam como você, como você vai pensar em alguma coisa diferente? Como que você vai abrir seus horizontes? E aí a gente, né, como pessoa, a gente pode fazer algumas coisas para evitar isso, mas a rede social é o que ela é, a gente tem que saber como ela funciona para estar preparado para o que aparecer nela. Mas a gente pode também ampliar nossos horizontes de busca, claro que com pensamento crítico, né? Não estou falando que todo mundo vai ter que ficar lendo qualquer porcaria que aparece na internet. Mas às vezes é útil você tentar ver o ponto de vista de outras pessoas, né? Às vezes também, eu entendo perfeitamente, porque eu também faço isso, né? A gente deixa de seguir uma pessoa porque ela falou uma coisa que a gente não gostou. Isso também não é uma coisa muito boa, porque na verdade você está alimentando a bolha para você ter cada vez mais pessoas que só falam aquilo que você gosta. E o mundo não é tudo que a gente gosta, né? E também, às vezes, é bom você tentar conversar com quem pensa um pouco diferente de você. Claro que esse efeito de bolha, nessa forma como a internet está organizada e seleciona o conteúdo, faz com que a gente tenha ambientes muito polarizados, né? Então, a pessoa está ou de um lado ou do outro, né? E essa conversa, né? Esse ponto de apoio que mesmo esses lados extremos às vezes a gente não consegue encontrar. Mas é sempre bom a gente saber como que essas redes funcionam para a gente tentar fazer algo diferente, né? Para o nosso próprio bem. E aí, chegando aqui nesse último componente, né, de inteligência artificial, então, como é minha área de pesquisa, eu não vou falar mal, não, tá? Vou falar só bem. Não, tô brincando. Vou falar as coisas boas e ruins também. A inteligência artificial, né, que é a tecnologia que a gente mais ouve falar atualmente, né, que todos os jornais e mídias, até às vezes de uma forma muito sensacionalista, têm ouvido falar, ela também tem uma história e ela também parte aí do princípio de ajudar na transmissão, na seleção, na coleta de informação. E, em particular, também a gente tem métodos de inteligência artificial que são desenvolvidos para combater, né, as notícias falsas e a desinformação. Então, só porque eu gosto de história, né, embora eu seja de computação, ciências exatas, mas eu adoro história, a ideia, assim, da inteligência artificial, ela também começou, assim, bastante tempo, lá na década de 50, quando, na verdade, lembra do que eu falei lá no início, a gente nem tinha computadores pessoais, né? Só tinha aqueles computadores de propósito muito específico. Então, essa ideia surgiu em vários cantos do mundo, mas uma pessoa super importante para essa área foi um pesquisador que se chamava Alan Turing, e ele começou a pensar em inteligência de máquina, né? Era o nome que ele chamava na época. E, na verdade, né, existia muita discussão assim, será que as máquinas podem pensar? Né? Era o que as pessoas queriam decifrar ainda naquela época. E aí ele propôs um teste que depois ficou sendo conhecido como teste de Turing, mas ele não deu o nome do teste com o próprio nome dele, que na verdade era assim, eu vou colocar uma pessoa e uma máquina em salas distintas e vou fazer as duas conversarem. Se a pessoa não conseguir dizer se aquela máquina que está na outra sala é uma máquina ou é uma pessoa, então eu vou dizer que a máquina enganou, né, o ser humano, então é uma máquina que eu posso dizer que pensa, tá? Tem muita crítica nesse teste até hoje, tá? Mas a verdade também é que ninguém conseguiu ainda, nenhuma máquina, passar nesse teste de Turing, né? A gente não consegue enganar o computador tanto assim, porque, na verdade, a máquina tem que estar embutida da enganação também, né? Porque você pode pedir para ela fazer uma conta super complicada. E aí, se ela fizer, que é a natureza dela fazer, ela não, você, a pessoa lá, o ser humano que está na outra sala, vai já saber rapidinho que é uma máquina. E com essa história, né, de a máquina pode pensar, consigo fazer a máquina ficar inteligente, então
vários pesquisadores, meu fundo sumiu, vários pesquisadores ao redor do mundo começaram a discutir o que seria essa inteligência artificial, né? Então, teve um workshop de verão em 1956 com especialistas em várias áreas, né? Estudos da inteligência, psicologia, teoria de autômatos, e é uma área também que a gente chama de redes neurais. E aí um pesquisador chamado John McCarthy usou esse termo pela primeira vez, inteligência artificial, que muita gente também critica, né? Que fala que não é um nome assim tão bom, mas é o nome que ficou. E a ideia dessa área, né, de inteligência artificial desde essa época era dotar os sistemas computacionais de algum tipo de comportamento inteligente, né? Então, a discussão desse workshop de verão é como que a gente faz para fazer essas máquinas não serem inteligentes, mas terem habilidades que a gente associa com inteligência. E por que é tão difícil ainda até hoje a gente definir isso? Porque é difícil a gente definir o que é inteligência, né? Então, na área de IA, o que você tenta fazer é pensar nas habilidades associadas com a inteligência. Então, por exemplo, a habilidade de aprender a partir de experiências, de se adaptar a situações, de resolver problemas e usar conhecimento para atuar no ambiente. Então, essa área de inteligência artificial, né, tem invernos e verões, né? Eu até falei um dia desses numa aula inaugural sobre isso. Teve essa época toda de entusiasmo, depois as pessoas ficaram frustradas, decepcionadas quando tudo começou a dar errado. E aí, hoje em dia, a gente fala que a gente está num novo verão na área de IA, por causa dos avanços recentes que a gente tem visto. Então, um desses avanços recentes foi essa maquininha, né, que ficou conhecida como sendo Watson, que foi uma máquina desenvolvida pela IBM, que ela ganhou esse jogo em 2011, né, que era um jogo de perguntas e respostas, usando dispositivos que a gente fala que são de processamento de linguagem natural e de inferência, né, que a gente associa com raciocínio. E atualmente existe um certo mecanismo computacional que a gente chama de redes neurais, né, que já existia lá desde a década de 50, mas que com o avanço de hardware, com a disponibilidade de dados, essas redes neurais puderam se tornar uma realidade, né? E hoje em dia elas são redes neurais que a gente fala que são profundas, só porque elas têm muitas camadas de processamento de informação. Então, lá desde muito tempo elas teve essa ideia das redes neurais, diversos problemas surgiram ao longo dos tempos, né? Essa história que eu estou falando para vocês, de começar com entusiasmo e ficar frustrado. Mas atualmente a gente vê as redes neurais desenvolvendo várias tarefas que chamam bastante a nossa atenção. E um desses pontos, né, de virada que passou a chamar bastante atenção foi uma tarefa em particular, que é uma tarefa de reconhecimento de imagens, né, que é chamada de ImageNet, reconhecimento de objetos em imagem. E em 2015, uma rede neural conseguiu ter um erro na detecção desses objetos em imagem menor do que o erro atribuído aos seres humanos, né? Então, muita gente falou assim: a máquina ficou melhor do que o humano. Não é nada disso, ela não chega a ficar melhor do que o humano, não. É uma tarefa muito específica que ela se saiu bem nesse benchmark com essa medida aqui de erro, que é uma medida matemática, tá? Então, também a gente tem que ter, de novo, o pensamento crítico, né? Quando a gente vê o sucesso. Tem muita coisa legal, mas também a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? A máquina ainda não pensa. E depois disso, né, várias outras aplicações surgiram também. Então, o AlphaGo, né, então esse jogo de Go foi um desafio por muito tempo para o computador, porque o que a gente chama de espaço de busca, que são as possibilidades aqui dentro, né, eram muito grandes e é muito difícil para uma máquina resolver. Então, em 2015, um computador conseguiu vencer o campeão de Go, e esse mesmo programa se transformou num outro programa para fazer detecção de proteínas, né, que foi conhecido, chamado de AlphaFold. E a gente também tem muito avanço na área de processamento de linguagem natural, né? Então, são resultados que chamam a atenção. Por exemplo, tem um artefato hoje em dia que você pode dar uma equação para ele, matemática, ele te devolve a solução, que ele consegue escrever textos que às vezes são textos muito bem escritos e que as pessoas ficam bem impressionadas, e até mesmo gerar partituras musicais, e também gerar imagens a partir de texto, né? Então, esses resultados aqui são bem recentes, são desse ano. De dois programas, né, em que você dá uma descrição, por exemplo, aqui, né, um detetive sentado num banco de um parque, estudando um jornal com estilo vitoriano. E aí o textinho é esse, e essa imagem aqui, né, do coelho, foi produzida por essa máquina, né, que se chama DALL-E, né, essa expressão, essa analogia com Dali.
Então, a imagem é gerada pelo computador. O texto é a gente que fala, mas a foto é ele que devolve. Então, isso realmente é bastante impressionante que ele consiga gerar uma imagem assim tão realista. Mas também, né, a gente precisa ter cuidado, porque essa coisa é super boa que funciona para algumas coisas não funciona para todas. Então, por exemplo, isso aqui foi um teste que eu fiz com um desses programas, em que primeiro eu pedi para ele completar um texto, ele completou muito bonitinho, mas depois eu perguntei para ele 2 mais 2, daí ele me falou tudo errado, né? Então, essa coisa de raciocínio matemático ainda não está muito bem lá. Outro ponto também é o viés de gênero, né? Que a gente estava falando aqui no início, né? De você ter as mulheres serem pouco representadas em certas áreas da sociedade, e às vezes isso também cai dentro dessas máquinas, desses dispositivos computacionais. Então, esse aqui também é um exemplinho que eu mostro para os meus alunos, que eu pedi uma máquina dessas para completar para mim aqui. O homem trabalha como essa máscara aqui era para ela completar para mim, né, a máquina. E aí a resposta de homem e de mulher foi bastante diferente, né? Eu queria que fosse muito igualzinha, mas não foi o caso. Então a gente fala que isso aqui é um viés de gênero, né? Então a resposta aqui para o homem está indo para um lado diferente da resposta para a mulher. Assim como, né, várias notícias que a gente tem vinculado, tem visto nos últimos anos também, sobre viés de raça, né? Então, por exemplo, teve esse programa aqui que tinha o objetivo de reconstruir uma imagem, e aqui é a imagem do Obama, e ele reconstruiu para a imagem de um homem branco. Então, claramente, aí é um viés racial. Então, são todas as coisas que a máquina já consegue fazer, mas que ela, às vezes, não consegue fazer muito bem, por várias razões, né? Ou porque a pessoa não pensou nisso na hora que estava fazendo esse programa, ou porque ela trouxe isso dos dados que estão na sociedade, né? Então, o viés aí pode ser tanto algorítmico como dos dados. E aí eu vou falar só um pouquinho, uma visão geral, de como que a gente tem usado esses métodos de inteligência artificial para a gente combater a desinformação. Então, no primeiro grupo, né, eu não vou separar aqui nos 4, vou fazer só os 2 de cima e os 2 de baixo. A gente tem o grupo dos métodos que a gente chama de classificatórios, né? Então, o que é isso? Eu tenho lá uma notícia, eu treino um programinha de computador com várias notícias verdadeiras e falsas, e ele vai aprender algum tipo de padrão que distingue uma notícia verdadeira de falsa. E daí a gente vai falar que ele virou um classificador. Então, aí depois eu vou pegar esse classificador com uma notícia que ninguém falou para ele se era verdadeira ou falsa, para que ele fale para a gente se é verdadeiro ou falso. Então, a gente fala que isso é um sistema de classificação, né? Um sistema classificatório. E aí, né, embora isso ajude em alguns pontos, ainda existe um monte de desafios associados com esse tipo de abordagem. A primeira é coletar essas bases de dados aqui, que a gente precisa ter essa anotação. Então, alguém vai ter que falar antes para a máquina se aquilo é verdadeiro ou falso, né? A gente fala que é uma superrevisão. Essa coleta, né, a gente tanto pode usar plataformas de verificação, mas daí isso pode trazer um certo viés também nos dados, como também a gente precisa de pessoas, né, e um grupo de pessoas, não pode ser só uma, para falar primeiro para a máquina se aquilo é verdadeiro ou falso, para ela poder aprender a partir daquilo. Assim como também existem benchmarks, né, para fazer esse tipo de tarefa, mas na verdade, assim, nos últimos anos, várias pesquisas têm mostrado que isso não é muito efetivo, que na verdade, quando a gente tem um programa falando para uma pessoa que uma notícia é falsa, a pessoa às vezes tende a acreditar menos ainda que aquilo é falso. E aí, às vezes, ela vai tentar procurar ainda mais outros artifícios para tentar justificar aquela crença que ela tinha antes. Então, é quase assim, estou lutando contra a máquina. Essa máquina aí está me falando que é falso, não vou acreditar nela, não. Isso acontece muito, né? Por outro lado, né, se for uma máquina disfarçada de pessoa, né, um robozinho dando lá uma notícia qualquer para a pessoa, às vezes ela acredita mais facilmente. Então, existe uma série de desafios com esses sistemas classificatórios, tanto para eles serem produzidos, então esse processo de coleta de dados, né, para você ensinar a máquina ainda é muito custoso. Às vezes a gente está é muito mais fácil você ter um grupo de notícias que são verdadeiras do que notícias que são falsas, né? Então, felizmente, se a gente pegar todas as notícias vinculadas num dia, eu acredito que tenham mais verdadeiras do que falsas. Mas ainda encontrar padrões nessas notícias é um tanto quanto difícil, porque elas são feitas propositalmente, né, para enganar. E o ideal também seria que existisse uma detecção antecipada, né? Então, antes daquilo ser propagado em massa, o ideal seria da gente ter um dispositivo computacional que conseguisse informar isso para alguém e isso parasse de ser circulado. Então, ainda existem vários desafios, né, para a gente resolver com esses sistemas classificatórios.
Aí o outro grupo, né, que muita gente defende que aliviaria esse problema da classificação, né, de você só falar é verdadeiro ou falso, é a gente tentar trazer um pouco mais de explicação, ou às vezes você até tentar ensinar a pessoa em como que ela pode reconhecer uma notícia falsa a partir de uma notícia falsa. Então a gente fala que são os métodos de checagem de fatos, né, que existe no mundo jornalístico há muito tempo, e aí existem métodos automáticos para dar suporte a essa tarefa, e também métodos de alfabetização. Então, nos métodos automáticos de suporte à verificação de fatos, a gente tem um grupo aqui, um componente que é o componente da detecção. Então, a primeira coisa é a gente saber o que é a alegação, né, o que é o claim, o que a pessoa está querendo saber se é verdadeiro ou falso. E aí existe aqui um passo de descobrir se aquilo já foi verificado antes por pessoas. Se foi, acabou, está aqui o veredito. Se não foi, daí a gente entra com um método que tenta ajudar, né? Então, o primeiro passo aqui é a gente recuperar documentos, a gente descobrir o que pode ser usado nesse documento para suportar ou refutar aquela alegação, para depois disso dar o veredito, né? Que é um processo, sim, que a gente tenta fazer um pouquinho parecido com o que as pessoas fazem. E aí a gente até tem no nosso grupo, né, no Conecta, um aluno de mestrado que está trabalhando com isso. Daí a gente pegou essa notícia aqui, né, e aí ele conseguiu fazer de forma automática da gente descobrir que essa notícia, na verdade, tinha um suporte de evidências. E essa aqui, de fato, era uma notícia verdadeira. Mas, de novo, né, esse é um problema bastante difícil. Aí eu vou mostrar para vocês um caso aqui que a gente já está tentando resolver, mas que no início da pesquisa a gente se deparou. A gente pegou uma notícia que não era verdadeira, e aí o método falou que, um caso ele falou que refutava, deu evidência para isso, mas no outro ele falou que suportava e deu uma evidência para isso. E aí, quando a gente foi ver que documento era esse, a gente viu que, na verdade, era um veículo que tinha uma certa tendência a espalhar notícias falsas, né? Então, era um veículo que a gente não podia confiar muito. Então, cada um desses passos aqui desse processo são passos que, para a máquina, são bastante complexos, porque identificar o que é confiável, até para a gente é difícil, né? E na máquina mais ainda. Saber que alguma coisa refuta ou suporta, para a gente também é difícil, para a máquina também vai ser. Então, todos esses processos aqui são um tanto quanto complexos. E existem métodos também bem atuais, né, que tentam explicar por que eles chegaram naquela decisão. Então, a gente tem a alegação, tem a decisão, tem o conjunto de documentos, e ele também tenta explicar aqui, né, que está em inglês, porque o trabalho foi feito em inglês, não é meu, por que ele chegou àquela resposta, né? Então, isso aqui seria, talvez, a forma de você tentar convencer um pouco mais a pessoa. Não apenas dando o documento que suporta ou refuta uma certa alegação, mas também explicando para ela de por que aquilo é verdadeiro ou falso. Um outro ponto, assim, bem importante nesses sistemas automáticos, né? São 2 pontos aqui, na verdade. A gente saber que, assim, nem tudo dentro de uma notícia é verdadeiro ou falso. E, em geral, quando a pessoa vincula, né, tenta espalhar uma desinformação, ela tenta misturar isso para dar uma enganada, né? Então, esse caso aqui foi uma notícia que foi compartilhada em 2019 no Facebook por um monte de gente. E aí, dentro dela, tinha um pedacinho que era verdadeiro, um monte de pedacinhos que eram falsos e um pedacinho que era insustentável, né? Você não podia falar nem que era verdadeiro ou falso, porque a pessoa falou assim: olha, não, anúncio instalações no Brasil, não posso comentar a respeito, quase como se fosse isso, né? E percebe que a notícia é só esse pedacinho. A máquina, ela teria que pegar cada parte dessa informação, né, que a gente fala que é a segmentação, e tentar dar a resposta aqui para ela, olhando para a evidência e ainda verificando aquilo que é verdadeiro ou falso, ou uma outra coisa, né? Que aí existem diversas categorias. Então, também é uma tarefa muito difícil, que ninguém tem intenção de substituir o ser humano, né? Para dar um suporte, mas até para dar um suporte também não é fácil. Essa recuperação de fontes que são confiáveis e acessíveis não é trivial. Você fazer a correlação, né? Eu estou, de fato, refutando ou suportando aquela alegação com um certo documento, também não é fácil. Separar esses pedacinhos também não é fácil. E, às vezes, existem várias notícias falsas que a gente não pode falar nada, porque ainda não tem evidência nenhuma para suportar ou para refutar. E isso é bastante complexo, né? E saber se isso está ajudando as pessoas a melhorar, né, na identificação da desinformação, ainda é um outro problema. E ainda um outro problema é você, às vezes, combinar diversas informações, né? O ser humano, a gente tem essa habilidade de pegar vários textos, combinar e chegar numa conclusão. Para a máquina, isso ainda é um tanto quanto difícil. Então, né, acho que já falei mais do que devia, só para dar um fechamento aqui nas nossas considerações finais,
essa tentativa que eu falei aqui de mostrar um pouco da computação, na verdade, a computação é um pedacinho, né, desse jogo. A gente, para fazer o combate a esse problema, que é super grave, que está espalhado na nossa sociedade, a gente precisa de especialistas de um monte de áreas do domínio, pessoas de jornalismo, obviamente, de comunicação, de psicologia, para entender como que as pessoas pensam, para entender como que o ser humano se comporta. E a computação, ela tenta ajudar, né, nesses diversos componentes aqui, nessas diversas áreas. Então, dá para ajudar, mas ainda é um problema assim, cheio de desafios, né? Então, a gente consegue fazer essa classificação, funciona relativamente bem. Mas a gente explicar, atribuir evidências, fazer o suporte ou a refutação ainda não é trivial. E tem aquele problema que eu falei antes também, que a gente ainda tem várias questões a serem resolvidas, questões éticas, de como que você deve usar a máquina, de quando que você deve usar a máquina, de para quem você pode deixar essa máquina funcionar ou não. E esses vieses que acabam aparecendo, né, nos dados, nos algoritmos, às vezes até nas pessoas. Então, a verdade é que, assim, enquanto a computação pode ajudar, o ideal mesmo é que a gente consiga aprender, né, no nosso próprio comportamento, né? Então, em geral, essas notícias falsas, elas têm algum padrão por trás delas, né, que a máquina consegue, às vezes, ver e que a gente também, às vezes, pode conseguir ver. Então, em geral, elas vão falar que não são notícias falsas, tem um título, assim, meio sensacionalista, tem palavras alarmistas, não cita muitas fontes, ou então cita fontes que são duvidosas. Ela fala assim, como se ela estivesse te dando uma informação privilegiada. Então, todos esses são padrões que os métodos lá de classificação até conseguem identificar também. E que a gente também, como ser humano, tem também um pouco de obrigação de identificar. Então, a verdade é que o mais importante, né, é que a gente consiga desenvolver essa mente crítica, né, esse pensamento crítico. E parar para pensar, né, por que a pessoa está me dando essa informação? Será que ela está tentando me convencer de alguma coisa? Ou será que ela está lá no mundo altruísta que foi pensado, né, das comunidades online? Então, sempre pensar assim, sempre tentar verificar as fontes, ver quem que está compartilhando essa história, se são pessoas que já têm esse histórico assim, né, de compartilhar informações falsas. E o importante também, né, que é a gente lembrar que a internet tem mais robôs do que gente. Então, se você lê alguma coisa na internet, se está estranho, tem muita chance de ser um robô, mais do que ser uma pessoa. E aí, né, só para terminar aqui a frase que eu gosto bastante também, né, que na verdade o grande problema aqui, se todo mundo começa a falar coisas mentirosas para você, não é o problema maior, não é você acreditar na mentira, né, mas é você nem conseguir mais pensar, né. Então é muito importante a gente levar isso, assim, para nossa sociedade. E aí é isso, né, quero agradecer também as agências de fomento que têm me ajudado na minha pesquisa e agradeço também a oportunidade de poder falar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada a você, Aline. Nossa, você é super didática, é um assunto que não é fácil, né? E principalmente para quem não tem envolvimento com exatas. O JJ aqui do público diz que trabalha com inteligência artificial, então ele estava mandando vários comentários aqui de computadores quânticos e olhinhos com corações. Inteligência artificial e tal. Ele estava empolgado aqui, dizendo que vê isso todo dia, mas está aqui assistindo sua aula. Tem alguns comentários aqui falando sobre a aula, elogiando. O Júlio Nogueira disse, caramba, que aula maravilhosa. A Miriam Andrade disse, que menina didática, ainda chamou de menina. Chega até a parecer fácil. Adorei o menina. Ganhou dia, hein? Chega até a parecer fácil, o que para mim é super difícil. Nelly Fernandes diz, eu usei um computador com cartões de perfuração. Hoje não entendo muito, mesma época dos gravadores com fitas, deixei de taquigrafar. E, enfim, muita gente interagindo aqui. A Ana Márcia Micho, ela faz um comentário aqui. Aline, a internet já teve um viés inicial de compartilhamento, depois partiu para monetização, dominação de comportamentos dos usuários, etc. Qual o caminho que você acha? Vamos ver se ela vai completar. Qual o caminho que você acha que virá no futuro? Interessante essa pergunta, porque de fato tinha menos, ou não tinha até esse aspecto da monetização, né? Surgiu Isso. Não sei quando. É mais recente. Não, é bem mais recente. Eu acho que foi uma das coisas também que atrapalhou ainda mais o ambiente, porque, na verdade, aquela visão idealista, né, de ser um ambiente de compartilhamento, de troca de informação altruísta, deixa de ser altruísta, porque a pessoa agora está visando o lucro, né? Então, vira outra coisa.
O caminho do futuro. Na verdade, a gente tem o caminho da tecnologia. Peraí, só antes de você falar do caminho do futuro, que é mais complexo, uma pergunta mais ainda sobre isso. A monetização, ela está totalmente atrelada ao algoritmo? Os dois surgem juntos? Não, na verdade não. Na verdade, primeiro surge o algoritmo. Em algum momento alguém teve a ideia assim, será que dá para ganhar dinheiro com isso? E aí depois é que vem essa monetização. As primeiras redes, eu acho que nem tinha nenhum tipo de mecanismo de lucro, né? Na verdade, era só um ambiente para as pessoas estarem lá. Aí, depois de um tempo, passou a existir esse lucro, né? Essa monetização por parte das próprias redes, né? Com os anúncios. E aí, depois, né, mais recentemente, isso virou algo assim dos usuários também, não apenas as empresas que fizeram, né, o programa da rede social de ganhar dinheiro com aquilo, mas também os usuários ganharem dinheiro. Né? Então, não começou assim, né? Começou numa visão mais de vamos trocar aqui uma informação, vamos conversar sobre um certo assunto. Então, as primeiras redes sociais não tinham anúncios, nada disso. Tá bom, pode falar do futuro agora. Assim, o futuro é difícil, né? Mas tem esse futuro da tecnologia, né? Que muita gente hoje em dia tem falado de metaverso, né? De criar um ambiente virtual e que todo mundo vai ser virtual e tudo mais. Acho que está muito longe ainda da gente chegar num ponto assim desses. Mas eu acho que, na verdade, é o momento da gente, ser humano, de não deixar o algoritmo ditar a nossa vida, né? Então, eu acho que o futuro que eu gostaria, né? Que os algoritmos, obviamente, eu sou de computação, então eu gosto dos algoritmos, mas eu quero que os algoritmos sejam do bem. Mas eu acho que para eles serem do bem, as pessoas precisam dar essa recompensa positiva para eles serem do bem, entende? Então, eu acho que, na verdade, vem muito mais da gente do que da tecnologia. A tecnologia vai continuar inventando diversas coisas, fazendo diversas coisas diferentes, boas e ruins. E, na verdade, eu acho que o mais importante é a gente, ser humano, saber onde a gente está e lidar com isso de um jeito melhor. Porque, né, aí, com isso, a própria rede, os próprios algoritmos, os próprios métodos vão ter que se moldar ao que a gente quer. Né? Então, esse é o futuro que eu, pelo menos, gostaria. Um futuro, assim, a máquina ajudando, mas o ser humano sendo o mandante da situação, né? Esperamos. Giovanni, passar para você trazer suas impressões sobre a aula e fazer suas perguntas. Aula maravilhosa, assim, é muito bom poder dialogar com alguém da computação que traz conhecimento técnico para a gente, vale muito, né? Porque são processos muito complexos, né? E para a gente é vital para entender, né? Por que determinada informação se propaga nesse meio, né? Por que alguma coisa viraliza e outra não? Né? Como é que funcionam as redes, a lógica das redes, né? Por que aquela estratégia que determinado político está usando, aquilo está dando certo? Por que ele está fazendo isso, né? Você consegue, trazendo essa análise de dados, né, de como funciona a rede, você vai desvendando esses aspectos. Aí, para mim, é onde tem um dos principais pontos, né, em que essa colaboração entre as áreas, ela fica... Tem aí o seu maior benefício, né? E você consegue entender o que está acontecendo, né? Mas falando das questões mais recentes aí, de debate que o pessoal levantou, né? Se eu não me engano, a questão da monetização na internet tem seus primórdios na lógica de páginas amarelas, se eu não me engano, né? Do final da década de 90, né? De você ter listas de comércios desaparecendo, né? Então, você não, e olha que doido, né? O Elon Musk estava envolvido nessa parte, né? E é um cara que hoje em dia a gente olha, tá olhando, cara, o que esse cara vai fazer na internet, né? Então, enfim, né? Mas começa, claro, de maneira muito, muito rudimentar, né? E a partir de, assim, a visão que eu tô tendo a partir da minha área, da comunicação, né? É que conforme surgem as mídias sociais, né, essa lógica de redes e compartilhamento se torna difundida na sociedade, né, isso abre espaço para outros tipos de outras relações, né, comerciais, relações de trabalho, né,
em que você consegue monetizar conteúdos, qualquer usuário consegue monetizar conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, qualquer usuário consegue monetizar conteúdos, mas a competição é muito grande. Então, tem uma questão de poder aí, né? Você não... O problema, né, do algoritmo, dos processos algorítmicos, quer dizer, talvez um dos maiores problemas hoje, né, que é um problema para aquela visão de uma internet aberta, livre, cheia de possibilidades, é que você tem que ter uma série de conhecimentos técnicos, você tem que ter uma série de suportes, equipamentos, para você conseguir repercutir, né? O que você vai ver é que quem tinha poder antes passa a poder exercer esse poder também através da internet, né? Então, assim, o usuário comum tem mais possibilidades, a população em geral tem mais possibilidades, mas o burguês dá lá o dinheiro dele, ele vai ter um poder, né, na disseminação de informação na internet, tanto na questão de ele conseguir organizar, né, organizar a informação que ele quer transmitir, né, dele conseguir contratar gente para isso e tudo mais, conseguir estruturar, né, algo assim profissional para disseminar isso, quanto, né, de pagar diretamente para isso ser visto, né? Então, você aí trazendo aqui para o nosso exemplo talvez mais terrível, assim, né? Você vê o quanto que o Bolsonaro ele gasta com propaganda e o quanto que ele investe em internet, quanto ele busca ter militantes em gabinetes com contas falsas, o quanto é complexo, o quanto ele busca ter sites que de notícias, né, de fake news, busca ter atuação de robôs, como que ele complexifica, como que ele traz uma complexidade, né, a série de ferramentas que ele tem que usar para trazer o debate para o lado dele, né? Então, assim, até eu queria que a Aline falasse um pouco mais, né, sobre esse processo, né, de que fatores estão envolvidos, né, no algoritmo de mídia social, da inteligência artificial, dele mostrar aquele conteúdo ou não, né? E como é que isso isso vai levar a mostrar uma desinformação, né? Ou então mostrar uma informação positiva, e como é que a gente pode usar isso a favor, né? Tanto para mitigar, né, esse efeito da desinformação, né? Vamos dizer assim, tentar abafar, né? E se seria possível para algum projeto de rede, ou se isso está em outro lado, se isso está trabalhando com as plataformas, com política, trabalhando com políticas de comunicação mesmo, de utilizações, ou se isso está assim, ou se a gente de repente pode usar isso, quer dizer, e como a gente pode usar isso, se valer dessa lógica para a gente disseminar as informações boas, para a gente entender como a gente dá uma vazão melhor a isso. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque no fim das contas a gente sempre discute isso, né? Para você, primeiro que assim, a disseminação obedece quase uma coisa estatística que a gente fala que é Matthew Effect, né? Então, quanto mais pessoas dão lá um like, mais aquela informação vira importante para o filtro da rede, para ela exibir para outras pessoas, e isso continua crescendo dessa forma, né? Então, tem essa coisa meio estatística, assim, de chegar num certo ponto ou num certo usuário, aí o que aquele usuário compartilha, muita gente quer ver, e aí esse usuário vai ganhar lá no filtro, na seleção de conteúdo. Agora, o grande problema é que a rede, na verdade, tem muito backdoor, né, que a gente chama, que foi algo que até foi bastante discutido com o Facebook em época das eleições, né, alguma dessas eleições mais do passado, né? Até que teve aquele escândalo da Cambridge Analytics e tudo mais.
que são assim, eu vou fugir aqui do meu algoritmo para eu fazer uma coisa diferente, né? Algumas plataformas de streams também fazem isso hoje em dia, né? Então, o meu conteúdo não quero que entre na seleção, porque o meu conteúdo é o mais importante, né? Então, tem esses backdoors, assim, para a pessoa chegar nesse ponto. Mas, em geral, as pessoas tendem até você a ficar um pouco mais inflamado, né? Com uma informação que é falsa do que com uma informação verdadeira. Então, às vezes, a informação é falsa, e aí você tende a reclamar e a falar mais ainda para aquela informação, para as pessoas verem que aquilo não é falso. Mas, em geral, as coisas boas, as pessoas não têm tanto esse espírito, né, de tentar falar e divulgar e comentar. Isso é uma coisa que acontece. E a rede vai se aproveitar disso. E o outro ponto também é que é muito fácil você disseminar informação. Você pega um robozinho lá na internet e você fala, espalhe isso para mim. E ele vai ter a capacidade de espalhar para quantas mais pessoas ele quiser. Então, é muito mais fácil você disseminar do que você ter pessoas tentando disseminar coisa boa, né? Então, para você ter um robô, é até uma coisa meio filosófica, né? Para você ter um robô que espalha uma informação boa, aí a gente mesmo começa a esbarrar nos nossos próprios problemas éticos. Será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu devia estar mandando informação massificada assim para a pessoa sem ela me pedir? Será que eu vou colocar aqui um nome de usuário fingindo que é um usuário e esse usuário nem existe? Ah, mas eu estou fazendo uma coisa boa. Mas, na verdade, você está fazendo uma coisa boa usando meios que as pessoas usam para fazer coisas ruins, né? Então, eu acho que um dos problemas também é esse. A gente pode ter um mecanismo, um robozinho também do bem, né? Que está lá fazendo, espalhando uma informação boa. Mas como... não quero falar a pessoa está do lado do bem, né? Criar lado do bem, lado do mal. Mas como a gente tem essa tentativa de fazer algo positivo, pode acabar que a gente vai começar a pensar muito nos nossos gatilhos éticos, né? Que vão evitar da gente criar um robô desses. E a pessoa que está do outro lado é muito fácil, ela não está preocupada com o gatilho ético, ela não está preocupada se ela está enganando alguém, se ela está se fazendo passar por uma pessoa e, na verdade, é um robô. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar, e que talvez essa coisa toda da gente ter voltado a falar de ética em computação e em inteligência artificial possa ajudar um pouco, da gente ter um conjuntíssimo, um guideline, um conjunto de regras, né, que a gente possa se basear mais e seguir um pouco mais. Então, gente, vocês entenderam a mensagem, né? Quem não deu like ainda, vai dar like para ajudar a repercutir. Sempre que depararem com um projeto interessante, que está buscando trazer informação responsável, coisas elaboradas, coisas para o bem da sociedade, ou busquem dar um engajamento ali, um like, um comentário, compartilhar, porque isso ajuda muito na lógica, né? Incentivem também pessoas que também estão preocupadas com a sociedade a fazer isso, né? Porque isso faz a diferença. A gente temos aqui, né, na nossa audiência, eu acredito que muito poucos robôs e muitos usuários orgânicos, né? Então, acho que a gente pode fazer muito uso disso, né? A atividade orgânica para o algoritmo, ela é um dos fatores fundamentais, né? Como a Aline estava falando. Uhum. Acho que 100% aqui são orgânicos. Aline, eu queria entender melhor como é que funcionam esses robôs nas redes sociais, por exemplo, quando a gente vê uma notícia do lado bolsonarista ser publicada, uma fake news, e aí várias vezes já saiu esse tipo de análise, né? Mostra que dezenas de perfis compartilharam no mesmo minuto aquele link, né? Não vou falar que é uma notícia, é uma desinformação. Então, todos aqueles perfis, eles foram criados, têm nomes falsos e foram programados para compartilhar um determinado tipo de coisa. Por exemplo, uma postagem de um outro determinado perfil que é real, né? Então, quando um perfil real posta algo, 50 outros replicam. Seria essa a lógica, é isso. E isso em todas as redes sociais funciona da mesma forma. E também, assim, como é que isso funciona nos chats? Isso funciona nos chats? Existem mensagens robotizadas
interagindo nos bate-papos de várias lives por aí? Então, né? Então, são vários tipinhos de robôs, né? Tem aquele que ele ganha a informação que é para ser divulgada, né? Então, precisa de uma pessoa ir lá e escrever. A mensagem que eu quero espalhar é essa daqui. Aí tem esse robozinho que vai espalhar isso. Então, ele criou ele não, né? O conteúdo veio de alguém que alimentou o robô, e aí o robô começou a espalhar, né? E vários robozinhos. Tem o que vai compartilhar o de outra pessoa, né? Então, eu vou colocar o robô para compartilhar a notícia dessa pessoa aqui, que eu já sei que está falando uma coisa que eu gostaria de espalhar. E tem os outros, e aí fica até uma coisa meio assim coerente, né? Então, são os casos assim, são um pouco mais difíceis da gente verificar, porque o texto, o conteúdo é coerente, ou porque, por exemplo, o caso do Twitter, né? Tá dando retweet de alguém que foi lá e escreveu. E tem os casos também dos robôs que falam qualquer coisa, que às vezes você lê e você não faz nem sentido, né? Então, às vezes, tem vários. Isso acontece muito para ofender, né, as pessoas. A pessoa ofende com uma certa frase ou uma certa característica que não tem nada a ver com aquela pessoa ali que está falando. Então, é um robô também que foi feito para ofender, mas ele não é assim tão direcionado. Então, ele vai ficar um pouco assim mais fácil da gente olhar e falar assim: isso aí não tem nada a ver, claramente não foi uma pessoa que escreveu. Então, tem esses vários tipos. A outra coisa, desculpa, outra parte que você tinha falado do quê? O chat. Isso. No chat é mais difícil ele sustentar uma conversa. Porque, assim, a gente até tem muito bot, né, de banco, por exemplo. Mas pode perceber que ele guia a sua conversa. Então, ele fala assim, você quer perguntar disso, disso, disso ou daquilo outro? Então, é como se ele estivesse norteando ali o que ele sabe conversar, o que ele sabe responder. Um programinha desses de cunho assim, mais geral, né? Vou conversar sobre qualquer assunto. É mais difícil dele sustentar essa conversa. Então, no início, ele pode ser até que ele consiga falar uma coisa ou outra que faz sentido, mas se você continuar tentando conversar, ele vai começar a descambar para um diálogo que já não faz mais tão sentido, porque isso ainda não é um problema resolvido para as máquinas. Então, ter assim, o de diálogo, né, que você vai tentar interagir, é mais difícil de ter por várias instâncias, né, por vários passos. Mas um que assim que fala uma informação, aí tem a réplica, né, depois no máximo uma tréplica até dá para fazer assim, mas não tanto. A conversa vai ficar numa profundidade, nível de profundidade baixo. Por causa disso, né? Porque esses de domínio geral são mais difíceis de existirem. Todos os outros que a gente conversa, eles são de domínio muito mais específico, né? Eles sabem o que eles podem falar. E o que eles não podem falar, eles falam isso aqui, eu não entendo, pergunte de um jeito diferente, ou pergunte outra coisa, né? Uhum. A Jerusa Helena, ela pergunta se tem como frear algoritmos. No começo da sua fala, da aula, você até comentou que por que essa luta é desleal, né? Por que esse combate é desleal? Porque são robôs, são automatizações contra pessoas humanas. Então, a gente vê aí as duas campanhas, por exemplo, né? Militantes reais tentando passar informações organicamente, e do outro lado, compartilhamento em massa, sendo ainda financiado com bastante dinheiro, e montes de robôs que o outro lado não vai usar, né? Então, enfim, essa pergunta, tem como frear algoritmos, ainda mais sem usar a mesma tática, né? Precisa do dono da rede social, a verdade é essa. O dono da rede social, né, a pessoa que tem lá o poder de definir os algoritmos, não que seja assim 100%, tá? Hoje em dia a gente não tem tecnologia que consiga identificar 100%, mas eles poderiam evitar muita coisa. Tem coisa que é esdrúxula e que às vezes ela deixa passar por, não sei, desleixo, falta de vontade, ou acha que vai atrapalhar a rede, ou também Eu existe acho que muita vai discussão. atrapalhar a monetização, né? Existe também muita discussão em cima de liberdade de expressão. Então, imagina que a rede freia, porque ela erra para os dois lados, né? Ela pode deixar passar um programinha que é um robô, né? Que é um bot, que é de fato um bot, então ela pode deixar passar porque ela achou que era uma pessoa. A rede também pode se enganar com isso, no algoritmo.
mas também ele pode frear uma pessoa que está falando alguma coisa. E às vezes é uma coisa até que tudo bem, assim, é uma coisa normal, né? Então pode acabar acontecendo isso. Então, não é um problema assim resolvido, não seria 100%, mas as redes, elas já têm, todas essas redes, elas têm grupos de pesquisa enormes, de pessoas que investigam isso, então já tem algoritmos que poderiam dar uma ajudinha, sim, mas que nem sempre são implementados da forma que poderiam ser. Uhum. Queria agradecer 2 membros que chegaram aqui, a Antônia Santos, e teve outro que chegou aqui antes, espera aí que eu perdi. Perdi mesmo. Daqui a pouco eu trago. O Rafael. Rafael Demarque Rodrigues. Obrigada, Rafael. Aí deixa eu só Giovanni, falar uma coisa também, desculpa, diga. importante, né, que eu tô lembrando aqui agora, né? Tem uma outra coisa também que a gente pode fazer como pessoa, que eu adoro fazer isso, na verdade, que é você denunciar. Então, se você olhou um post, você acha que aquilo ali está ofendendo alguém? O Twitter, pelo menos, né, tem lá um botãozinho, denunciar esse post. E nas vezes que eu tentei fazer, ele até funciona muito bem. Depois de um tempo, ele me Instagram avisa e também fala: tem. olha, esse usuário. Instagram eu não uso, não, mas né, no Twitter eu sei que tem isso. Às vezes a gente não faz assim, vou parar, vou deixar de seguir, vou bloquear, mas você não faz esse bloqueio, né? Isso ajuda a rede social também a identificar, né? Porque, na verdade, por trás desses métodos da rede de fazer esse tipo de identificação, a gente tem mecanismos de aprendizado de máquina, né? De IA. E para aprender, ele precisa de exemplos. Então, eu acho que a gente também pode dar essa ajudinha de vez em quando. Não, valiosíssima essa dica, essa recomendação, porque é fácil, né? Então não tenham preguiça. É só um clique e talvez preencher alguma coisinha assim muito rapidamente, né? A Eduarda Fadini pergunta aqui, Aline, explica o que são esses robôs. A tia do Zap pensa que são maquininhas com olhos, antenas e rodinhas. Sério, pouca gente entende o que são robôs. Legal. Não, é uma pergunta ótima, porque realmente robô a gente pensa numa coisa física, né? Numa maquininha andando. Mas é um programa de computador. É o mesmo programa. Como é que eu posso fazer uma analogia? É uma calculadora. É o mesmo programa que a gente tem para, por exemplo, fazer um editor de texto, ou para fazer um browser, ou para fazer qualquer outra coisa no computador, um aplicativo, né? É uma sequência de passos, é um processo algorítmico, né? Então, é uma sequência de passos que você escreveu numa linguagem de programação, virou um programa que vai ser executado, pronto, virou um robô. E que não é um robô físico, dialoga. É um robô abstrato. Nesse caso, ele dialoga e interage, né? Isso. Fala, Giovanni. Não, é que ela estava procurando palavras, eu direi dizer que é uma série de instruções, né? Isso, uma série de instruções, uma sequência de passos. Como se fosse um aplicativo que roda, né? Ele fica rodando aquelas instruções, né? Então ele vai ter um input, né? Que ele vai ver situação tal, ele vai dar um output, né? Ele vai ter a entrada e uma saída. Exatamente, né? Claro exatamente. Que isso vai ficando complexo, né? Com os mecanismos de inteligência artificial e de aprendizado, né? Hoje você tem robôs muito bem letrados, né? Muito específicos, né? Eu estava marcando um exame ontem via WhatsApp, e aí tem lá uma sequência de perguntas, e eu já sabia como era a sequência de perguntas, porque eu tinha acabado de fazer o mesmo procedimento, e aí eu antecipei uma resposta mandando a minha localização, só que a pergunta era, você quer mandar sua localização ou você quer outra coisa? Mandar o endereço, sei lá. Aí eu não respondi isso, já mandei a localização. Aí ele falou, eu ainda não consigo ler outros símbolos, eu só leio letras e números, coisa assim. Eu falei, eu preciso escrever primeiro, opção 1, aí depois mandar a localização. Então, Isso, muito específico. Exato. Essa sequência bem trabalhadinha, né? Se fugir daquilo, não vai saber o que fazer, exatamente. Giovanni, vou te passar para as suas considerações finais e se você tiver mais alguma pergunta para a Aline também, manda ver. Eu gostaria de ficar a noite inteira aqui perguntando. Bastante. Mas, enfim, né? Só que a gente desse uma passada rapidinha no assunto, na questão dos dados. Assim, né? Na importância dos dados para esse aprendizado desse robô, tanto do robô malicioso quanto do robô que vai
do algoritmo das mídias sociais, né? Como é que o dado ele entra assim como adquire um papel gigantesco. Então, os métodos mais atuais de aprendizado de máquina, né, eles aprendem, eles fazem uma coisa que a gente fala que é aprendizado supervisionado, a maioria deles, né? O que é essa supervisão? É quase como se fosse assim, você tem uma prova e aí você tem a resposta. Você tem a lista de exercícios, né, que a gente usa para praticar lá. E aí você tem a resposta dessa lista de exercícios. Aí ele vai ter um monte de lista de exercícios e ele vai aprender alguma coisa a partir daquilo. E aí depois a gente vai testar, que é a prova, né? Então, nesse exercício aqui que ele nunca viu, ele vai acertar também? Então, essa supervisão, né, é o que a gente precisa dar para a máquina. E aí depende da tarefa. Então, por exemplo, se eu quero fazer a máquina aprender a diferenciar a fake news do que não é fake news. Então, eu preciso dar exemplos para ela das duas coisas. Se eu quero fazer a máquina aprender o que é um discurso ofensivo, aí eu tenho que falar para ela, isso aqui é um discurso ofensivo, isso aqui não é. E ainda tem mais nuances assim, no meio do caminho, né? Se eu quero falar que é misoginia, então é um discurso ofensivo contra as mulheres. Está aqui os exemplinhos para você. E existem vários métodos também atualmente, né? Então, isso a gente faz meio que combinado, né? A gente cria um mecanismo para fazer isso que a gente chama de anotação dos dados. Mas existem diversos métodos que eles fazem uma autoanotação. Então, eles recolhem uma informação que está na internet, ou que você deu, qualquer coisa, para alimentar esses dados deles, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que essa anotação pode ser tanto explícita, pessoas, por favor, me ajudem aqui na minha pesquisa e anotem para mim esse bando de tweets aqui para me falar o que é um discurso ofensivo e o que não é. Como também pode ser meio implícito. Então, por exemplo, quando a gente... o CAPTCHA, né? Que a gente clica aqui, isso aqui é um caminhão, isso aqui é um avião. Marque todas as fotos que são avião. O dono daquele CAPTCHA vai usar isso como base de dados para ele no futuro. Ele vai juntar esses dados para treinar esses outros algoritmos. E, na verdade, né, esse surgimento desses novos métodos, esse novo verão assim, que a gente está vendo na inteligência artificial, também é devido a essa abundância de dados, né? Mas ter a anotação desses dados não é uma coisa tão trivial. Então, também existem hoje em dia vários métodos que tentam investigar como é que a gente aprende com poucos dados, né? Não precisa de tanto assim, precisa só de um pouquinho. Mas a verdade é que esses métodos atuais são construídos em cima de dados, seja imagem, seja texto, seja os sintomas que a pessoa conta que teve lá no hospital. Claro que tem que respeitar a privacidade e tudo mais, né? Aí já é outra história. Mas são essas informações que eles usam para fazer o aprendizado. Você vê muito risco em instrumentos de Estado utilizando a inteligência artificial e esse aprendizado de dados. Por exemplo, muito se falou, agora nem estou falando de desinformação, mas muito se falou sobre a violência por meio do reconhecimento facial, né? Que é um mecanismo racista. Isso nada mais é do que o aprendizado, né, de dados, enfim. Quero acreditar que isso não foi feito propositalmente, mas como é que você vê isso na relação com o Estado? Assim, o que podem fazer com a sociedade a partir da inteligência artificial? Pois essa é uma discussão assim, porque e reconhecimento facial é um ótimo exemplo, né? Porque são casos em que a gente viu essa coisa da questão racial se propagando. E acho que foi ano passado, um dos pesquisadores assim, mais influentes dessa área de reconhecimento facial, ele falou que ele não ia fazer mais nada disso. Enquanto o Estado não legislar, não criar um conjunto de regras para usar reconhecimento facial, eu não quero saber disso. E várias empresas também acabaram fazendo isso. Então, assim, o pesquisador, ele tem que decidir que ele não quer mais investir naquilo para que aquilo não continue se desenvolvendo. Nossa. Mas é papel do Estado, eu acho, na minha opinião, pelo menos, definir o que é o correto e o que é o incorreto, como deve ser e como não deve ser. Então, por exemplo, no reconhecimento facial, né, o sistema tem que passar por uma escrutinização, né? Eu vou ter que testar lá com várias fotos, com várias pessoas, tem que saber a resposta que ele está dando. Não vai ser perfeito, sempre vai ter o erro, mas o que a gente espera é que esse erro seja assim genuíno, né? Igual o caso que eu mostrei lá de homens e mulheres, essa comparação.
Ele pode errar, mas eu quero que ele erre para os dois lados. O reconhecimento facial, ele pode errar, mas eu quero que ele fale em reconhecer uma pessoa branca e fale em reconhecer uma pessoa negra. O erro tem que estar nas raças de uma forma parecida, né? Então, isso é papel do Estado, definir legislação dos órgãos até internacionais, se quiserem se juntar para fazer isso, né? Então, tem tido muita discussão sobre isso, né? A gente tem uma série de leis sendo propostas para regular os métodos de inteligência artificial, tanto no estado do Rio como no nível federal. Em alguns casos, não teve muita participação assim da comunidade acadêmica, de pesquisadores. Em outros casos, eles tentaram pedir opinião de pesquisadores. Porque também é outro ponto, né? Se a pessoa que não entende muito tenta criar esse conjunto de leis, ela vai criar leis que não fazem muito sentido. Então, um ponto desse grupo de leis era assim: todo sistema de IA tem que ter alguma supervisão. E isso dá margem para quê? Cada resposta que o sistema for dar, eu tenho que ter uma pessoa junto. E aí você acaba com o propósito da máquina, porque se você precisa ter a pessoa, deixa a pessoa fazer o papel que ela tem que fazer. Uhum. Então, tem essa coisa, o Estado precisa legislar, vai ter que criar um conjunto de regulamentos, de regras e de leis, mas precisa ter a opinião de pesquisador, da sociedade, da academia e tudo mais. A mesma coisa assim, carros autônomos, né? Acho que é um exemplo que a gente vê isso mais forte. Se tiver um acidente, de quem é a culpa? É do dono do carro? É do dono da empresa? É de ninguém? É do universo? Alguém vai ter que arcar com o prejuízo da pessoa lá, né, que sofreu algum problema. Exato. E as pessoas ainda não conseguem se decidir de quem é a culpa. Então, enquanto não tiver essa decisão, eu acho que não pode ter o carro autônomo, sinto muito. Mas acho que é Exatamente. papel do Estado legislar. Eu achei bem chocante isso que você falou de os pesquisadores abrirem mão de pesquisas porque tem receio de onde isso pode dar, né? Eu posso estar contribuindo para o desenvolvimento de uma ferramenta que pode fazer muito mal. É meio Exato. que isso. Exatamente. Foi Isso é bem exatamente o chocante. pensamento dessa pessoa. Eu fiquei admirada, assim, achei muito bonito da parte dele. Porque, na verdade, ele viu que aquilo estava indo para um lugar ruim. Então, não quero contribuir para esse lugar ruim. E, de fato, ele pode descobrir coisas e avançar no desenvolvimento de máquinas e de elaboração e programação e tudo mais, enfim, que se criem, né, novas soluções. O problema é como é que elas serão usadas. O Pablo Meleiro está fazendo algumas perguntas aqui sobre a relação psicológica com as fake news, e eu vou recomendar uma aula para ele, que porque na minha área não. a aula do Wagner Eu sou de só Lara. xereta. Aqui nessa descrição do vídeo, ele veio perguntar justo na aula de inteligência artificial. Aqui na descrição desse vídeo tem a playlist para todas as outras aulas. Então, assista a todas as aulas, tá escrito aqui. E aí tem uma aula do Wagner, que é a aula 5, que chama Ciência, Pensamento Crítico e Vieses Psicológicos. É bem interessante, eu recomendo para você, Pablo. E fala disso que você está perguntando aqui, tá? Ele mandou 3 perguntas. Gente, queria agradecer demais vocês. Aline, vou te passar para falar alguma coisa que a gente não perguntou aí. Não, imagino, acho que foi ótimo, assim, eu gostei bastante da experiência, as perguntas foram excelentes, né, esse bate-papo aqui eu acho que é sempre mais legal, faz a gente pensar mais um pouco, e achei excelente, assim, então, na verdade, eu tenho sempre que me segurar, né, porque eu quero falar de muita coisa, eu até gostei que alguém falou que eu sou didática, porque, na verdade, eu nunca estudei, eu sou professora, mas eu nunca fiz nenhum curso de didática, né, então isso eu fui adquirindo ao longo da vida. Então, eu agradeço a oportunidade, foi super legal e acho que é super importante também que todo mundo veja os outros vídeos, né? Na verdade, esse assunto não pertence a nenhuma área e todas as áreas precisam atuar juntas para a gente poder fazer esse combate à desinformação, né? Acho que precisa mesmo de antropologia, psicologia, comunicação, jornalismo, tudo mais que puder ajudar para a gente combater a desinformação. Não, muito boa essa Obrigada. definição sua de que não pertence a nenhuma área. Tanto que, a gente teve aqui muita gente de comunicação, sim, mas gente da política, gente da análise de discurso, gente da psicologia, jornalismo. Então, assim, realmente é bem variado. E os temas são infinitos, né? O Reinaldo, que é o criador disso tudo, montou uma
uma sequência de aulas aqui que realmente muito fascinante, assim, e a gente aprende demais, aprendeu demais, e temos na próxima sexta-feira a aula de encerramento, que vai ter o Reinaldo aqui presente, e também a Tayane, da Federal Fluminense, todos responsáveis aqui pela criação do curso, pela elaboração. E sim, você é muito didática e não fala academices, você fala o nosso dialeto mesmo, de quem não é da academia. Então, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Giovanni, pela sua participação também, pelas suas contribuições. Gente, valeu todo mundo sempre muito participativo aqui, sempre mandando perguntas. E o William Oliveira faz uma observação aqui, ele diz que às vezes nos falta humildade sobre o tema redes sociais, mídias digitais. A aula foi ótima, sim, sempre. Valeu, obrigada, Giovanni, você também. Tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento